E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar das determinantes na aula 3, utilizando aí a regra de Chió e o teorema de Laplace. Vale ressaltar que essas duas, tanto a regra quanto o teorema, estão relacionados ao cálculo de determinantes com sua ordem um pouco mais elevada. Então, ordem 4, ordem 5, ordem 6 e assim sucessivamente. Bom, primeiro vamos falar da regra de Chió. É uma regra que na prática nos permite encontrar valores de uma determinante de uma matriz de ordem n. Mas para isso a gente vai calcular sempre a determinante de uma matriz que é uma ordem n-1. Então, como que seria isso na prática? Primeiro a gente tem que posicionar o elemento A1 como sendo 1 e depois retirarmos a primeira linha e a primeira coluna. Após fazermos isso, iremos fazer o produto dos elementos da linha e da coluna, que foram retiradas, e subtrair do elemento correspondente da matriz. E o resultado a gente faz uma matriz que vai ser de ordem n-1, e a partir daí nós calculamos o determinante, que vai ser o mesmo da matriz de ordem n. Olhando para as regras, parece que é bem complexo e bem difícil de trabalhar com esse tipo de regra de Chió. Mas, na prática, isso fica bem mais simples. Dá uma olhada. Se nós temos a matriz A, 1, 2, 0, 0, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 3 e 1, 0, 0, 1 e 1, então o que a gente tem vou tirar aqui a matriz novamente, só para a gente não ficar riscando a matriz original. Aqui já facilitou nosso trabalho, porque o primeiro elemento já é o elemento 1. O A1 já é 1, então não preciso reposicionar linha nem coluna, eu só preciso aplicar a regra de Chió nessa matriz. Então, aqui a base nossa é pegar e fazer uma nova matriz B a partir da matriz A, só que agora com n-1. Então, olha só, nós vamos subtrair a primeira coluna e subtrair a primeira linha. Então, nós vamos pegar os elementos 3, 0, 0, 0, 3, 1, 0, 1 e 1 que nos restaram e vamos montar uma matriz base com ela. Então, a nossa matriz B vai ser dada por quais elementos? 3, 0, 0, 0, 3 e 1, 0, 1 e 1. E aí agora o que a gente vai fazer é pegar cada um desses elementos e subtrair o valor do produto, que está relacionado com as matrizes, com as linhas e as colunas que foram retiradas. Então, eu vou fazer 2 vezes 2 e colocar aqui. Depois, 2 vezes 0 e colocar aqui subtraindo. E por fim, 2, que é esse aqui, vezes o 0, que é esse aqui, e subtrair. Então, se observarmos, o procedimento é bem simples. Nós vamos pegar os elementos que estão fora dessa linha e dessa coluna que foram subtraídos, repeti-los, e depois fazer o produto dos elementos que estão alinhados a esse elemento específico e subtrair do valor já colocado. Então, 0, para esse 0 aqui agora, nós vamos ter esse 0 que está alinhado a ele, vezes esse 2 que está aqui. Então, vai ficar menos 0 vezes 2. Depois, o mesmo 0 aqui, com esse 0 que está aqui alinhado ao 3. Então, vai ficar menos 0 vezes 3. Aliás, 0 vezes 0. Aí, 0 vezes 0. Depois, menos 0 vezes 0. E, por fim, na última coluna, eu tenho menos 0 vezes 2. Depois, 0 vezes 0. E, por fim, 0 vezes 0. E agora o que a gente vai fazer é criar a nova matriz respondendo essas continhas que estão aí. 3 menos 4, 0 menos 0, 0 menos 0, 0 menos 0, 3 menos 0 e 1 menos 0. E por fim, 0 menos 0, 1 menos 0 e 1 menos 0. Então, nós vamos ter uma matriz B que vai ser dada por menos 1, 0, 0, 0,
3, 1, 0, 1 e 1. E aí nós vamos aplicar a regra prática de Sarri. Então, aplicando a regra de Sarri, a gente vai chegar no cálculo do determinante. Então, ficaria assim. Quando a gente vai fazer o determinante lá, nós vamos falar que o det de B vai ser dado por, repetindo aqui a nossa matriz, vai ficar menos 1, 0 e 0. Depois, 0, 3 e 1. E por fim, 0, 1 e 1. E aí nós vamos duplicar as duas primeiras colunas. Menos 1, 0, 0, 0, 3 e 1. E agora é só fazer o procedimento, que é multiplicar na direção da diagonal principal e manter o sinal. Então, vai ficar aqui menos 3. Aqui passou por um 0, vai ficar 0. E aqui passou por 0 também, vai ficar 0. Para cá, passou por um 0, na diagonal, no sentido da diagonal secundária. Lembrando que no caso da diagonal secundária, a gente troca o sinal do elemento, né? Do resultado aqui. Então, vai ficar menos 1, então vai ficar mais 1. E aqui passou também por 0, não precisa aparecer. Então, quando eu calcular essa soma aí, vai ficar 1 menos 3. Ou seja, nós temos que o det de B ficou menos 2. E o detalhe é que, como eu apliquei a regra de Chió, então o que a gente vai ter é que o det de A vai ser igual ao det da matriz B criada a partir de A, que vai ser igual a menos 2. Então, a gente consegue resolver a nossa situação, o nosso problema com a matriz de ordem 4, simplesmente transformando essa matriz numa ordem 3, resolvendo o determinante dessa matriz de ordem 3 e, após isso, fazemos a igualdade entre o que era o determinante da matriz original e o determinante da matriz calculada a partir da original. E esses valores têm que ser iguais. Então, isso seria a regra de Chió. Então, agora, vamos falar do teorema de Laplace. O teorema de Laplace ele é um pouco mais amplo do que o de Chió. Por quê? A regra de Chió ela estabelece que nós temos que ter o termo A1 sendo igual a 1. E no caso do teorema de Laplace, você pode utilizar qualquer valor em qualquer posição para poder trabalhar com esse teorema. Qual que é o procedimento básico do teorema de Laplace? É criarmos o cálculo de uma determinante, de uma matriz, simplesmente utilizando uma das suas filas. Então, se eu pego uma das suas filas, eu consigo calcular quem é o determinante dessa matriz. Então, como é que ficaria? O teorema de Laplace, então, é um método para calcular um determinante de matrizes quadradas de ordem n. Normalmente é utilizado quando as matrizes são de ordem igual ou superior a 4, porque nas outras nós temos aí as ferramentas que são muito mais simples de trabalhar. O cálculo dos determinantes de ordem 1, 2 e 3 são bem tranquilos de fazer com as regras práticas que nós aprendemos. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar uma fila, que pode ser uma linha ou uma coluna, e a gente vai dar preferência para que tenha o maior número de zeros possíveis nessa fila. O motivo é que daqui a pouco a gente vai ver que a gente multiplica o elemento pelo cofator. Se o elemento já é zero, eu não preciso nem calcular o cofator. Por quê? Porque todo número elevado a zero, todo número vezes zero, vai ser igual a zero. E aí depois eu somo os produtos dos números das filas selecionadas com os cofatores. Bom, e aí para falar do teorema de Laplace, o mais interessante é começarmos falando do que é o cofator. O cofator de uma matriz de ordem n maior ou igual a 2 é definido como aij igual a menos 1 elevado a i mais j vezes o d e j. E aí o que a gente vai fazer é pegar uma matriz qualquer para começar a fazer o exemplo do que seria a resolução do teorema de Laplace. Então eu vou pegar uma matriz A, que vai ser indicada por uma ordem 4 por 4, onde eu tenho a primeira linha 4, 5, menos 3 e 0, a segunda linha 2, menos 1, 3 e 1, a terceira linha 1, menos 3, 2 e 1, e a quarta linha 0, 2, menos 2 e 5. Lembrando que o i vai sempre representar a linha e o j sempre a coluna da nossa matriz. E aí a gente vai procurar o determinante fazendo da seguinte maneira.
O teorema de Laplace, ele desenvolve a ideia de que o meu determinante de A vai ser dado pelo somatório, a gente usa esse símbolo de somatório, do elemento IJ pelo cofator IJ. Então é assim que a gente vai calcular a nossa determinante. Escolho uma fila, que pode ser uma linha ou uma coluna, para poder fazer esse desenvolvimento. No caso aqui, vamos escolher uma linha. Então seria o A11 vezes o A11 mais o A12 vezes o cofator 12, o elemento A13 vezes o cofator A13, mais o elemento A14 vezes o cofator A14. Então é assim que a gente vai fazer, né? Lembrando que o primeiro aqui é a linha, o primeiro elemento aqui é a linha, e o segundo elemento aqui é sempre a coluna. E aí, o que a gente faria, no caso, seria fazer D igual, que seria o meu determinante. No caso lá, a primeira linha tem os elementos 4, 5, menos 3 e 0. Como eu disse, é muito importante que nós façamos escolhas relacionadas a linhas ou colunas que tenham o maior número de zeros. Porque a gente já vê que a gente pode eliminar parte dos cálculos quando a gente tem um número multiplicado por zero. Então aqui vai ficar 4 vezes o A11 mais 5 vezes o A12 mais menos 3 vezes o A13 mais 0 vezes o A14. E aqui já é motivo da minha fala novamente, porque essa multiplicação já vai ser zero. Então, eu já não preciso mais me preocupar com o cálculo do cofator A14. Então, quem seriam cada um desses elementos, né? O A e J é sempre o meu cofator. O meu I é sempre a minha linha. O J é sempre a coluna, onde estão os nossos elementos. E o D seria o meu determinante. No caso, eu poderia representar também como det de A, porque nós estamos tratando da nossa matriz A. E aí, a partir desse momento, a gente vai começar a trabalhar com a ideia de fazer o cálculo do nosso cofator. Então, como é que ficaria isso, né? Eu vou pegar aqui a minha matriz indicada e vou selecionar o meu primeiro elemento, né, que seria o elemento 4. Se o elemento escolhido é o elemento 4 aqui, o que vai acontecer é que o meu A11 seria 4 e o meu cofator A maiúsculo 11 vai ser calculado a partir do que sobrou dessa matriz. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. O meu A11, que é o meu cofator, vai ser igual a menos 1, que multiplica I mais J, é só olhar aqui em cima que a gente vai conseguir acompanhar a substituição desses valores. A11 é igual a menos 1, aí quem que vai ser o meu I? O meu I, como ele é primeira linha e primeira coluna, vai ser o I igual a 1 e o J igual a 1, vezes o cálculo do meu determinante de uma matriz 3 por 3 que sobrou ali, ó, que vai ficar menos 1, 3, 1, depois menos 3, 2 e 1, e depois 2, menos 2 e 5. Obviamente, a gente vai fazer aquela ideia de duplicar aplicando o Sarri, para poder facilitar o nosso cálculo. Então, menos 1, menos 3 e 2, 3, 2 e menos 2. E aí eu vou chegar no resultado do meu
cofator, que seria menos 1 elevado ao quadrado, todo número elevado a um expoente par, ele vai ficar positivo, vezes, aqui agora eu tenho que fazer o cálculo, né? Vai ficar, mantendo o sinal, vai ficar menos 10, aqui vai ficar 6, e aqui vai ficar 6 novamente. Para cá, nós vamos ter menos 9, menos 45, então mudando o sinal vai dar 45. Aqui vai ficar 2, então menos 2. E aqui vai ficar 4, então menos 4. Quando eu faço esse valor aí dessa soma, eu vou encontrar essa soma como 41. Então, esse primeiro cofator vai ser igual a 41. Depois o que a gente vai fazer é calcular o valor para quando a gente tem esse elemento justamente sendo o segundo ali, ó. Então agora eu tenho o 5 sendo o meu elemento A12. Então eu vou fazer agora o meu cofator A12. Então vai ficar menos 1, aí 1 mais 2, agora vai ficar um expoente ímpar, e aí eu vou ter que manter o sinal, vezes o determinante do que sobrou. Então sobrou aquela primeira linha, vai ser excluída, então ficou 2, 1 e 0, 3, 2 e menos 2, e 1, 1 e 5. Agora a gente nem vai calcular mais assim, eu já tenho essa determinante calculado, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, a gente já vai resolver isso aqui direto. Então esse aqui vai ficar menos 1, e o cálculo desse determinante aqui que a gente vai fazer vai dar 7. Então aí isso aqui vai ficar menos 7. E por fim a gente vai fazer o A13. O meu A13, ele vai ser menos 1, 1 mais 3, que multiplica o determinante do que sobrou, que é 2, 1 e 0. Menos 1, menos 3 e 2. E 1, 1 e 5. E aí, de novo, eu já fiz o cálculo desse determinante aqui separado. Então vai ficar, ficou 4 o expoente, então aqui vai ficar 1 vezes o cálculo desse determinante, que vai ser menos 27. Então quer dizer que esse valor aqui é igual a menos 27. Bom, agora a gente já sabe que independentemente do valor do cofator A14, ele vai ser multiplicado por zero, então a gente não precisa calcular, a gente ganhou um tempinho nesse caso. A gente vai então resolver a ideia desse teorema até o fim, que seria o seguinte: com a matriz A informada, o que a gente tem é que o determinante de A vai ser igual a 4 vezes o A11 mais 5 vezes o A12 menos 3 vezes o A13 mais 0 vezes o A14. E agora a gente já tem valor para todo mundo, né? Substituindo esses valores, então, vai ficar o det de A igual 4 vezes 41 mais 5 vezes o menos 7 menos 3 vezes o valor de menos 27. Então, fazendo esse cálculo aqui rapidamente, a gente vai chegar que o det de A é igual a 210. E nós acabamos de descobrir, então, que o determinante da matriz 4x4, ou da matriz de ordem 4, é justamente 210. Então, percebam, não tem muito segredo com relação à resolução pelo teorema de Laplace. O que é necessário é ficar atento a escolher sempre filas, seja linhas ou colunas, que tenham o maior número de zeros possíveis, porque aí a gente vai conseguir completar o cálculo fazendo menos cofatores.
E também não esquecer que o cofator ele é sempre representado utilizando o menos 1 elevado a I mais J. Muita gente, quando vai fazer o cofator, simplesmente elimina a linha e a coluna e calcula o determinante do que sobrou. E esquece de colocar o menos 1 elevado a I mais J. De posse dessas informações aí, eu acho que fica bem simples trabalhar e resolver determinantes de ordens N qualquer, inclusive ordens superiores a 4. Basta ter um pouquinho de atenção e estar ciente de que a regra ela é aplicada dependendo única e exclusivamente da situação. Se você tem possibilidade de colocar um 1, de repente calcular por XO é mais rápido. De repente, se você tem muitos elementos sendo igual a zero numa linha ou na coluna, ir por Laplace acaba sendo mais interessante. No mais, pessoal, é muito importante que vocês continuem estudando, fazendo os exercícios. Eu queria agradecer a atenção de todos. Até a próxima.